Seja bem-vindo ao programa TVI News. Estamos iniciando mais uma edição hoje, nessa sexta-feira, né? Temos muitas notícias, vamos atualizar você. Hoje aqui também vamos ter música, vamos ter cultura, dicas, né, de filme com a Raquel Rocha. Ela também vai falar de outros assuntos bem interessantes com você. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente, né? E nós vamos começar também com a previsão do tempo das principais cidades da região para você se programar no final de semana, né? Tudo indica que a previsão vai ser para aquela pessoa que quer ficar em casa assistindo um filminho, descansando, né? Na chuva, que não está a fim de sujar o sapato e nem de pegar a estrada. Mas aí vai depender do seu planejamento para o dia de hoje. Sextou e o TVI News está no ar. Você pode acompanhar a nossa programação através das plataformas digitais, pelo Facebook, que vai aparecer aí na sua tela, e também o canal do YouTube, também da TVI, vai aparecer aí na sua tela o endereço eletrônico que você pode acessar. Pode participar em tempo real do chat, né? Pode conversar com a gente, pode fazer perguntas, interagindo. A gente vai falar aqui no ar, tá certo? E daqui a pouquinho também nós vamos mostrar uma matéria do filme que estreou no cinema, né? O filme da Barbie. Temos uma matéria sobre esse cinema e aqui em Itabuna, como foi a estreia, né? Conversamos com alguns fãs, né, dessa boneca. Inclusive eu também faço parte desse clube e você vai conferir daqui a pouquinho. Mas vamos começar atualizando você com relação à previsão do tempo das principais cidades da região. Para Ilhéus, temperatura máxima 25 graus, mínima 20 graus, com probabilidade de chuva de 98%, tempo chuvoso em Ilhéus. Em Itabuna, também chove, temperatura máxima com 24 graus, mínima 19 graus, com probabilidade de chuva de 97%. Temperatura em Guararema, máxima de 27 graus, mínima de 19, probabilidade de chuva 88%. E em Itacaré, temperatura máxima 27 graus, mínima 23 graus, com probabilidade de chuva de 87%. Para Itajuípe, a temperatura máxima com 24 graus, mínima 19, probabilidade de chuva 97%, tempo chuvoso em Itajuípe. Ibicaraí não é diferente, vai chover por lá, com a temperatura máxima de 23 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 93%. E em Canavieiras, a temperatura máxima 24 graus, mínima 20 graus, com probabilidade de chuva de 56%. Para Salvador, temperatura máxima 27 graus, mínima 23 graus, com probabilidade de chuva de 61%. Porto Seguro, máxima 25, mínima 19, com probabilidade de chuva 55%. Chove em todas essas cidades. Vitória da Conquista também, máxima 19, mínima 13, probabilidade de chuva 61%. Isso aí, você acompanhou a previsão, já para você se organizar, você viu que chove na maioria das cidades, né? Nas principais cidades aí da região. E nós precisamos de chuva sim, né? Porque a água é essencial. Olha, temos notícias aqui, a família, né? Do ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, né? O falecido Fernando Gomes, terão que devolver mais de 79 milhões aos cofres estaduais, né? Essa foi uma decisão da segunda Câmara de Tribunal de Contas do Estado da Bahia, TCE Bahia, nesta quarta-feira, dia 19. A decisão ocorreu em julgamento de prestação de contas do convênio, né? 2018, firmado pela Prefeitura e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CONDE, quando o Fernando Gomes era prefeito. O convênio se refere ao apoio financeiro da companhia na segunda etapa de construção do Teatro Candinha Doria, Teatro Municipal Candinha Doria, não é isso?
Então ele foi inaugurado em 2019 com shows de grandes artistas, dentre eles Ivete Sangalo, e a auditoria do TCE identificou graves falhas na execução do convênio, a exemplo de sobrepreço na aquisição de materiais e irregularidades no processo licitatório. Os conselheiros ainda aprovaram a aplicação de multa de 10 mil a José de Anchieta Moita, diretor de edificações de prédios públicos da Condé, além do encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para a adoção de medidas que considerar cabíveis. Então aí está correndo essa notícia, né, que a família vai responder com relação a irregularidades no processo licitatório aí de algumas licitações com relação ao Teatro Candinha Doria, Teatro Municipal Candinha Doria, aqui em Itabuna. E vamos aguardar, né, essa devolução desse valor. Vamos ver o que vai ocorrer nesses trâmites aí, se eles vão poder recorrer, vai depender aí dos advogados dessa família, né, da família do ex-prefeito. E, aliás, é importante comentar que é uma obra grandiosa. O Teatro Candinha Doria é algo que é um patrimônio cultural muito grande aqui para a cidade. 297? Informações aqui que foi acima de 279 mil, foi 297 mil? Não foi milhões. Então, com relação ao Teatro Candinha Doria, é uma obra, né, que tem uma grande importância na cidade, é um espaço que agora os artistas têm para poder desenvolver, né, é algo que vai aprimorar a cultura, que vai abrir oportunidade para que as pessoas possam conhecer os talentos, né, possam ter um lazer para fazer aqui em Itabuna. Então é algo importante, mas tem que ter tudo dentro dos conformes, né? Se tem algo irregular, tem que ser de fato investigado, tem que ser apurado, né? E se tiver alguma irregularidade com relação a licitações, também vai ser apurado. E esse dinheiro precisa voltar aos cofres estaduais para que seja destinado a obras, né, de prioridade. E aqui em Itabuna, o outro espaço que é Adonias Filho, Centro de Cultura Adonias Filho, também ainda está em reforma e ainda não concluiu essa reforma, né? Os artistas e os críticos também, eles questionam muito essa demora e que não tem andamento, porque também ali é um espaço que precisa ser bastante utilizado e que está paralisado. Temos mais notícias aqui também. A cidade de Ibirapitanga, né? Um homem foi preso em flagrante pela polícia militar momentos após ajudar um comparsa a tomarem uma moto em um assalto, tá? Na região do distrito de Itamarati, município de Ibirapitanga, no sul da Bahia. Na tarde desta quinta-feira, dia 20, o suspeito foi levado para a delegacia de Ibirapitanga, né? E já o comparsa conseguiu fugir, né? As buscas pela dupla foram iniciadas por volta das 16 horas após a polícia militar ser informada que uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha havia sido tomada em um assalto praticado por dois homens que estavam a bordo de uma motocicleta cor branca. Durante as buscas, uma guarnição da polícia localizou as duas motocicletas citadas na denúncia, né? E ao avistarem a guarnição, os suspeitos empreenderam fuga com as motocicletas. Até que um deles perdeu o controle, caiu na via e com ele foi encontrado um revólver de calibre 22, com 8 munições intactas e 2 desflagradas, né? Além da motocicleta Honda Titan de cor vermelha, que já havia sido tomada em assalto. Já o outro suspeito conseguiu fugir conduzindo a motocicleta de cor branca, né? Então, diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que eles conseguiram pegar, e foi recuperada a arma de fogo e as munições apreendidas foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Ibirapitanga para adoções de medidas cabíveis. Então, teve a recuperação dessa moto vermelha Honda Titan e um dos assaltantes fugiu e o outro foi preso, certo? Também permanece a luta da família da Dona Vera, que ela permanece desaparecida, né? Acima de 30 dias que ela já está desaparecida.
a família tem divulgado em redes sociais, tem divulgado em outdoor aqui em Itabuna o desaparecimento dessa senhora. E até então, né, foram encontrados alguns indícios, foi encontrado vestígios de sangue, né, teve indícios que ela estava no apartamento dela, né, teve indícios que ela estava, inclusive, encontraram xícara que alguém consumiu ali, café, que ela não estava sozinha na noite do desaparecimento. Então a polícia permanece investigando, permanece procurando a dona Vera Lúcia, né? Ela levantou-se da cama, fez um café, os tratos matinais costumeiros e passou o seu dia em sua residência, né? Numa área nobre da cidade em que mora. A idosa de 73 anos, ela diariamente faz um cardiorrespiratório vespertino, acompanhada de sua irmã. E ao retornar, ela entra no estabelecimento público, né, que é uma padaria, efetua uma compra e segue até sua moradia. E ela se despede da companhia da irmã e à noite elas trocam mensagem instantânea, tá, por meio de uma rede social, até que alguns minutos depois ela já não responde mais, a dona Vera. Infelizmente, a partir de então, nunca mais foi vista. E este é um relato baseado em fatos reais. A narrativa acima demonstra que o fato começou um dia normal, terminou uma angústia, a família gostaria de estar reunida e continuar no cotidiano acima, sem. Então aqui está falando da dona Vera, né, que a família, né, gosta de receber informações concretas, porque nessas horas não é brincadeira, tem pessoas que usam dessa situação para passar trote, tem pessoas que usam para dizer que é o sequestrador, enfim. E não são fatos verídicos, né? Então, assim, que você não brinque com esse caso, porque é um caso sério, uma família que está em busca de uma pessoa, os filhos, né? Então, se você de fato tiver alguma notícia da dona Vera, você entre em contato com certeza nas redes sociais. Tem muita cartaz aí com acesso a informações familiares para que a polícia possa encontrar, né? E a gente torce que seja encontrada com vida a dona Vera, certo? Olha, ontem teve a estreia do filme da Barbie, né? Nos cinemas de todo o Brasil. E aqui em Itabuna foi um sucesso de bilheteria, né? Tá no ponto aí, Rafa, a matéria que eu estive lá e conversei com alguns fãs, inclusive eu também sou fã da Barbie. Eu brinquei de boneca até os 16 anos de idade, algo que não acontece hoje em dia, e a gente fazia casinha de boneca, a gente brincava muito. Muita gente que está me assistindo agora, inclusive as fãs da Barbie que estão me assistindo agora no TV News, elas vão gostar dessa matéria. Rafa, já está pronta aí a matéria? Olá, você que está acompanhando o programa TV News. Esse filme lançamento agora, que é uma febre nas redes sociais, e os adolescentes, adultos, todas as classes estão interessados em assistir. Hoje, aqui em Itabuna, é a estreia desse filme. E a gente conversou com algumas pessoas que já assistiram e outras que ainda vão assistir. E você vai conferir. Eu tô aqui com a Manu Rocha, ela é influencer digital e ela também vai assistir o filme da Barbie hoje, né? Já tirou a foto dela na caixa. Manu, qual a sua expectativa para o filme da Barbie? Muitas expectativas. Eu acho que é hora mesmo da gente resgatar a infância, vários momentos que a gente sabe que foram momentos especiais. É o momento da gente se realizar um pouco também. A Barbie traz isso para a nossa geração. Então você brincava da boneca Barbie, Manu? Brincava demais com minhas irmãs, com minhas primas também. Então é muita nostalgia, é um momento de relembrar muita coisa boa. Você já tem o seu boneco Ken da vida real ou ainda não encontrou o seu grande amor? Já tem o Ken que vai assistir o filme comigo hoje também, daqui a pouco tá chegando. Que legal, ele foi obrigado ou veio por livre e espontânea vontade? Um pouco obrigado, mas o importante é a parceria. E é um filme pra todo mundo. É verdade, obrigada, Manu. Nada, beijo, gente, até mais. Estou aqui também com a doutora Lorena Porqueres. Ela é diretora médica da Policlínica Regional aqui em Itabuna e ela esteve recentemente no estúdio da TVI também, né, na nossa programação. E adivinha só, ela está aqui também para assistir o filme da Barbie no shopping. Hoje é a estreia. Doutora, a senhora é fã da Barbie? Sou fã da Barbie, tá?
Na verdade, nos remete aí à infância, à adolescência, o tempo que a gente brincava de Barbie, o sonho de ter a casa da Barbie, o Ken, o carro conversível da Barbie. Naquela época não era possível, né? E hoje estamos realizando o sonho de vir assistir o filme da Barbie, toda já produzida aí da Barbie. Você se uniu com as amigas para vir todas juntas? Nos unimos com as amigas, inclusive fizemos copo personalizado do grupo, todo mundo de rosa no clima. Que maravilha, um bom filme para você, doutora. Obrigada, para vocês também. Tô aqui com a Roberta, ela também tá na fila para tirar foto na caixa da Barbie e assistir o filme da Barbie, né? E eu vou fazer alguma perguntinha para ela. Roberta, você brincava de boneca Barbie? Você tem essa lembrança? Tenho sim, oh meu Deus, eu fazia cada historinha para as bonecas. Eu sempre brinquei muito, na verdade eu tive muitos brinquedos. Até os 18 anos eu tinha o fundo do meu quarto era uma casinha de boneca. Então assistir esse filme trouxe a você lembrança das suas memórias de infância? Com certeza, não só lembranças de infância, porque eu acho que eu sou quase uma eterna criança, assim, né? Eu sempre gostei muito, assim, né? De brincar, assim, de assistir filmes de desenho da Barbie mesmo. Antes da estreia, eu acho que eu assisti uns 4 filmes da Barbie pra relembrar, né? Que maravilha, muito bom. Obrigada, Roberta. Nada. Tô aqui com a Tatiara e ela disse que eu posso chamar ela de Tati. Ela também estava na fila para tirar foto na caixa da Barbie. E ela vai contar um pouquinho também sobre o look dela. Tati, você pensou no look específico de acordo com o filme da Barbie? Vai pegar? Pensei sim, eu tava com essa vibe de rosa, assim, tanto que eu comprei a jaqueta da Shein. Comprei a jaqueta da Shein há muito tempo e depois fui atrás da saia. A blusa eu já tinha, mas eu achei bem a cara da Barbie mesmo. E fui atrás do sapatinho. E eu tentei me inspirar, né, na coleção nova da sapatos da Barbie da Piccadilly. Não achei aqui, mas consegui adaptar. E o cabelo também. E você ficou satisfeita com o filme? Deu tudo certo? Muito, muito satisfeita. Fiquei muito, muito feliz. Foi muito melhor do que eu esperava. Assim. Que bom, Tati. Muito obrigada. Nada. Até a cadelinha Glória também estava passeando no shopping no dia da estreia. E o dono dela, André, estava ali conferindo o movimento. A estreia do filme foi um sucesso de bilheteria e a fila para tirar foto na caixa da Barbie só crescia. As pessoas vestidas de rosa, em sua maioria mulheres, né, estavam todas ansiosas, aguardando para assistir o filme e aproveitando para registrar o momento e depois compartilhar com os amigos. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. Tá aí as Barbies de Itabuna. E não foi pessoas só de Itabuna que vieram conferir a estreia do filme, não. Também pessoas das cidades circunvizinhas estavam lá presentes para conferir esse filme. E eu assisti, recomendo a você. Não é um filme de criança, não. Tem toda uma história interessante. Você vai gostar. Olha, no Portal à Tarde temos notícias atualizadas minuto a minuto. E você também pode acompanhar através do TVI Play, do site do TVI Play. É www.tviplay.com.br e lá dentro tem o Portal à Tarde com as notícias, certo? Então aqui, ó, na Bahia, corpo de baleia que pareceu chorar após encalhar é levado para o aterro, né? O animal foi alçado e colocado em uma carreta na quinta-feira. Isso circulou nas redes sociais, né? As pessoas estavam dizendo que a baleia estava chorando, né? E foi algo que estava aí em toda a mídia. Está aqui também no Jornal à Tarde, você pode acompanhar maiores detalhes aí. Fogo em terreno baldio atinge casa de idoso na Bahia. Incêndio atingiu um trailer e a casa de um idoso. O imóvel funcionava como um depósito. Vamos ver aqui os detalhes aqui desse incêndio. Vamos ver aqui os detalhes. Esse incêndio atingiu um trailer, uma casa de um idoso que funcionava como um depósito na rua Maria Persília, no bairro Barreirinhas, no município de Barreiras. Nessa quinta-feira, isso aconteceu ontem. Então, de acordo com as primeiras informações, alguém teria ateado fogo em um lixo acumulado em um terreno baldio, que também serve como descarte de entulhos e tem muita vegetação. Os moradores disseram
que há anos o terreno não é capinado. E já atearam fogo em lixo acumulado várias vezes, mas não nessa proporção. Inclusive, tivemos essa semana aqui um convidado da Secretaria do Meio Ambiente, o Alan, que ele conversou sobre essas queimadas, né, que é algo não permitido e que é algo que pode acarretar multa, e que as multas não são baratas, né, são coisas de 50 mil, de 10 mil, nessa faixa aí a multa. Então, para você que está assistindo, que geralmente faz queimada de lixo, sabe que isso aí é uma poluição, né, e que não é admitido, né. Então, a cidade, ela tem que acionar, ela tem que estar verificando aí para que não aconteça mais, né. Isso aí tem que ser descartado no local apropriado, onde não vai interferir no meio ambiente. E aqui continua. Como a vegetação estava seca e havia muito material de fácil combustão, o fogo se alastrou rapidamente, tomando grandes proporções. O fogo, ele rapidamente se alastra, né? É uma coisa incrível. O Corpo de Bombeiros, né, da 17º Batalhão de Bombeiros Militar, compareceu ao local com 2 caminhões e conseguiram debelar o incêndio, conseguiu controlar o incêndio, né? E não teve relatos de feridos, graças a Deus. Né? Então aqui essa notícia aqui do trailer, das chamas, e que não teve, graças a Deus, mais vítimas, né? E temos muitas notícias aqui que você pode acompanhar. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a psicóloga Raquel Rocha, e você vai ouvir dicas muito interessantes de filme, de série, né? Ela vai trazer a consultora de imagem, a Maria Paula, que vai também dar dicas de imagem. Vamos ver o que ela vai trazer de bom hoje, a Maria Paula, né? Porque ela está por dentro aí da moda, está por dentro, né, da imagem, como você passar a imagem, né? Tem cada um perfil de pessoa. Qual é a mensagem que você quer passar com a sua imagem, a roupa que você veste, a maquiagem, o sapato que você calça, tudo isso influencia, né, na sua imagem. E a primeira impressão é a que fica. Então a Maria Paula vai estar conversando aqui com a gente, na entrevista junto com a Raquel Rocha, e vai explicar como você cuidar da sua imagem, tá? Aqui também tem notícia, ó. Professores fazem paralisação por segurança em colégio de Salvador. Colégio Estadual Luiz Viana Filho registra invasões feitas por criminosos. Então, teve o período do fake news, que eram ameaças de morte aos estudantes, né? E agora está tendo uma invasão por criminosos, já é um outro tipo de ameaça, né? Os professores do Colégio Luiz Viana Filho, na rua Valdemar Falcão, em Salvador, fazem paralisação por meio de segurança na unidade de ensino. Eles estão de braços cruzados, disse ele, desde o último dia 13, diante de denúncias que dão conta de invasões feitas por criminosos que estariam fazendo a venda de drogas dentro da escola. Olha que absurdo, dentro da escola em Salvador está tendo tráfico de drogas. Essa escola Luiz Viana Filho. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, APLB, analisa a situação de insegurança naquele que é considerado um dos principais colégios de Salvador. A direção da APLB afirma que está em reunião com a comunidade escolar para planejar ações que visem uma solução para a questão na instituição, porque tem que ter uma solução, não pode uma escola, né, portar criminosos nem circular, fazer a escola virar um centro de tráfico de drogas, ao invés de ensinar, de dar aula e os alunos ali receberem educação, eles estão ali convivendo ali com crime. E isso aí, né, não pode continuar acontecendo. O colégio ocupa uma área grande e os invasores entram pelo fundo da escola. Eles intimidam os professores, os alunos e junto com a comunidade escolar, né, então um documento foi elaborado para que pudesse ser encaminhado essa questão. O material foi entregue para a Secretaria de Educação do Estado, né? E vale destacar que os professores têm o compromisso de não prejudicar os alunos, né? Com os dias sem aula. E a escola também é fonte de alimentação para muitos desses. Então aqui tem um relato
de Rui Oliveira com relação a esse problema da invasão, né? Diz que eles invadem, que eles entram pelos fundos ali, eles intimidam os professores. Você deve imaginar a situação de terror, né? Ameaçando e fazendo ali o crime na unidade escolar. Então isso tem que ser solucionado urgentemente, né? Porque eles não podem dominar agora também as escolas, né? Teve o período de fake news, que eram ameaças de atentado, mas agora já está se tratando de algo real, né? Que está passando dos limites. O coordenador geral ainda afirma que solicitou reunião conjunta com representantes da Secretaria de Educação do Estado e da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia. O encontro está marcado para a próxima segunda-feira, dia 24, às 9 horas da manhã. A Secretaria de Educação do Estado afirma que está atuando junto à comunidade escolar para que as atividades regulares sejam retomadas o mais rápido possível. A Secretaria assegura que o calendário do ano letivo será cumprido normalmente, como exige a legislação. Acrescenta a pasta em nota. A Polícia Militar da Bahia, PM Bahia, disse que a 26ª CIPM, responsável pelo policiamento na localidade, não chegou a ser acionada, né, para as ocorrências no Colégio Estadual Luiz Viana Filho. Daí você imagina que as professoras e os alunos não chegaram nem a recorrer à polícia. Muito deve estar relacionado às ameaças, né? Porque se eles invadem a escola de fato e eles entram ali, eles fazem ameaças, até pode ter ameaçado e falar, professor, se você chamar a polícia, eu te mato. Então, aí tem que ter toda uma investigação e ver como é que vai combater para que nenhuma das partes sejam afetadas, né? Para que não tenha vítimas e o problema seja solucionado. O policiamento escolar é uma ação desenvolvida pela PM através de visitas comunitárias aos estabelecimentos de ensino, visando prevenir e combater a violência nas escolas, né, e seu entorno, por meio de atividades integradas, palestras, visitas, participação de reunião de pais e mestres, apresentação de peça teatral, segurança para eventos como gincana, passeatas, né, para a comunidade escolar, tem um ambiente propício para o desenvolvimento de suas atividades, diz a PM. Então a PM não estava ciente, agora está. Então vai ter essa reunião na segunda-feira e aí vamos aguardar as providências a serem tomadas, que os alunos não podem ficar sem aula e não pode continuar sendo ameaça e o crime também não pode continuar ali dentro da escola, né? Porque isso aí é algo inadmissível, né? Mas a gente sabe que o poder em muitas cidades, né, está na mão do tráfico, infelizmente. Mas é algo que é uma luta constante aí para que as pessoas tenham liberdade de ir e vir em segurança. E temos mais notícias aqui. A Caixa paga o novo Bolsa Família a beneficiários com o NIS no final número 4. A parcela paga adicional de R$ 50 a gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Tá? Daniel Silveira e Bolsonaro divergem sobre Moraes. Vamos ver aqui. Os dois palestram, apresentam versões diferentes sobre o ministro ao abordar a reunião ocorrida no Palácio da Alvorada. Vamos ver aqui. Ele fica mexendo lá no remoto. Vamos ver aqui mais os detalhes dessa notícia aqui, Daniel. O ex-deputado federal Daniel Silveira depôs a Polícia Federal e apresentou divergências em relação ao depoimento prestado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são do colunista Paulo Capello, do Metrópolis. De acordo com a coluna, as contradições de Silveira são agora analisadas pelos investigadores. No inquérito, a Polícia Federal apura uma suposta trama contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, para viabilizar um golpe de Estado, certo? Então, o ex-parlamentar disse que Bolsonaro não foi avisado com antecedência que Duval iria ao seu encontro, né? Então, e o senador o procurou por telefone e insistiu para conseguir uma agenda com o ex-presidente. Bolsonaro, no entanto, disse à Polícia Federal que recebeu um telefonema de Daniel Silveira informando
que o senador Marcos Duval gostaria de falar com ele e quem solicitou a reunião foi Silveira. Então, Daniel Silveira também alegou no depoimento que não sabia o teor do que seria tratado entre o senador e Bolsonaro. Segundo a coluna, ele afirmou que Duval disse que o assunto era sigiloso e que necessitava de um encontro rápido com o presidente. Então, por sua vez, Bolsonaro afirmou na oitiva à Polícia Federal outra versão diferente, de que Silveira adiantou sim que Alexandre de Moraes estaria na pauta do encontro. Então, essa notícia de que está tendo divergência aí das informações, né? A gente sabe que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele está sofrendo várias acusações, inclusive acusações que a gente fica assim admirado, surpreendido, como a questão do cartão de vacina que não está preenchido, né? Olha, nós já estamos aqui no Bastidores com a nossa querida Raquel Rocha. Inclusive, pode entrar a Raquel, pode entrar a Raquelzinha, que ela vai participar aqui com a gente hoje e vai dar muitas dicas para você, tá? Sobre filme, sobre série. Ela também fala assuntos bastante interessantes. Ela trouxe um convidado também. Pode entrar, fica à vontade, Raquel. Vamos iniciar aqui a sua participação no TV News. Pode ficar à vontade. Gustavo. Bom dia, Raquel. Bom tudo dia, bem? Bárbara. Seja bem-vinda. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo. Exato. O que temos hoje de bom, Raquel? Então, nesses dias que antecedem as comemorações do aniversário de Itabuna, e a gente está pensando sempre nessas pessoas que podem vir para falar sobre a cidade de Itabuna, sobre a história de Itabuna. Sim. Eu entendo que não dá para falar de Itabuna sem falar do seu berço, que é Ferradas. Ah, verdade. E a história de Ferradas, ela é fascinante. Eu trouxe aqui, ó, eu acho que é a maior autoridade que eu conheço para falar sobre a história de Ferradas. Mas antes de iniciar a entrevista com Gustavo Veloso, eu queria pedir para o pessoal da técnica para passar um trechinho, o trailer do documentário Ferradas, Ferradas, um berço amado. Que bom. Para a gente já fazer aí uma breve apresentação de Gustavo. Então pode soltar, Rafa, um trecho desse documentário que já tem... Em 2002, parece. E isso já tem mais de 2 anos. Nativas do Cerrado. E eles veio perto do colégio. Ferrada era um breu escuro, não tinha luz. Olha, essa farmácia aqui, provavelmente, eu creio, não exagerando, muita gente vai achar que é exagero, que tenha 200 anos. Quem diz que nasce de bolsa é o homem, e quem nasce de pá pra cima é a mulher. Thelma Padilha, ele se tornou poeta. Tem até uma história que o chamado dizia que não era filho de Ferradas. Ele nunca negou. Eu sou afilhada de Jorge e de Zélia com muito orgulho. Jorge Amado escreveu também sobre Itabuna, escreveu sobre Ferrada. Quem não era padrinho, era afilhado, era primo, era tio, quer dizer, era praticamente uma família. Então eles nivelaram o campo de Ferradas com a areia do Rio Cachoeira. Para mim, o lugar melhor do mundo é Ferradas. Aqui até os doidos, quando chega aqui, não quer sair mais.
Então, Bárbara, esse é o trailer do documentário Ferradas, um Beijo Somado. Muito bom. Um documentário de 2012, foi quando Jorge Amado completou 100 anos do nascimento de Jorge Amado. Jorge Amado, ele nasceu em 1912. Então já tem 11 anos que esse filme foi feito. E a gente não pode esquecer nunca da importância de Ferradas. E eu trouxe um ferradense. Ele só não nasceu em Ferradas porque não tinha hospital em Ferradas, né? A mãe teve que sair para ele nascer, mas saiu correndo do hospital para voltar para Ferradas. Mas é um ferradense, assim, de uma vida inteira em Ferradas. Ele já escreveu livros sobre Ferradas. Então, eu trouxe aqui Gustavo Veloso para falar um pouco sobre Ferradas e falar sobre por que a gente pode dizer que Ferradas, Gustavo, é a mãe de Itabuna. Bom dia e bom dia, telespectadores da TV Itabuna. Nós podemos dizer que você foi feliz quando você, naquele documentário, você determinou que é um passado que se faz presente. Ferradas está sempre nos surpreendendo. Hoje nós já não podemos tratar mais apenas do que foi tratado no documentário, porque novas descobertas foram feitas. E aí, hoje nós já sabemos que Ferradas precisava existir para que Itabuna existisse e para que existisse o sucesso da civilização do cacau. Se não fosse a existência de Ferradas, nós não teríamos o sucesso que a região cacaueira teve. E a história de Ferradas, ela começa lá em 1500. Conta um pouquinho para quem está assistindo o TV News, como é que as primeiras notícias que a gente tem de Ferradas, as primeiras pessoas que chegaram e documentaram Ferradas. Quem primeiro documentou Ferradas foi Adelino Kfouri. Adelino Kfouri disse que a bandeira partiu de Ilhéus, sentido sertão, para que pudesse procurar diamantes. Isso em que ano? Isso em 1553. 1553, olha, Bárbara. Mas que quando chegaram em Ferradas, eles acamparam, e aí os freios que estavam acompanhando a bandeira, eles ouviram que o objetivo era também aprisionar os índios. Então eles não seguiram com a bandeira e ficaram ali. E aí então eles, com ferro em cruz, colocaram no fogo e eles marcam as árvores com a chama com ferro. E aí ficou as árvores ferradas. Daí vem o nome, né? Daí vem o nome. Mas também esse foi o primeiro marco, como o primeiro ponto na mataria bruta. Mas nós vamos também encontrar que o nome Ferradas, ele surge a partir de um banco de pedras que tinha em Ferradas, e aí as pessoas resistiam e não aceitavam que mudasse o nome de Ferradas para outro nome. É tanto que, mesmo quando se colocou o nome de Dom Pedro de Alcântara, em homenagem ao imperador, os ferradenses resistiram. Não quiseram trocar. Eles queriam que fosse Ferradas como a povoação, mas o aldeamento é que seria Dom Pedro de Alcântara. Mas o interessante disso, que nós fomos descobrir agora, é a correção da data de criação de Ferradas. Porque no ano de 1814, primeiro saiu, nós encontramos documentos que diziam que era em 1816. Depois, um documento de Baltazar da Silva Lisboa para o vice-rei do Brasil, datado de 1815. E agora se encontrou um documento de 1814. Então, esse documento é o documento em que se comunica ao vice-rei do Brasil a transferência do aldeamento do Almada para Ferradas. E nesse momento
ele determina que o aldeamento de Ferradas faça uma homenagem ao imperador e tem o nome de Dom Pedro de Alcântara, o aldeamento. E, nesse contexto, ele vai mais além. Ele diz que a data de fundação deve ficar 12 de outubro, que é a data de nascimento do imperador. Então aí vocês podem observar que nós temos o 12 de outubro, que é a data da criança, o dia da criança, o dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o dia do nascimento do imperador. Então coincidiu que cai tudo isso para Ferradas nessa data. Essa data especial. Mas como o primeiro documento que nós vamos ter sobre o cacau é um documento, uma monografia. Essa monografia que eu encontrei, ela ganhou um prêmio, foi premiada em Portugal em 13 de maio de 1789, essa monografia. É uma monografia muito extensa. Esse cidadão veio aqui à nossa região a pedido da coroa portuguesa para que pudesse analisar as nossas terras, a fertilidade delas. E ao chegar aqui, ele encontra que em 1780 a Majestade havia distribuído para a nossa região sementes de cacau para que fossem plantadas. E realmente foram. Só que ocorreu que 4 anos depois, só um engenho tinha ainda as sementes, as mudas que haviam sido plantadas. Lá existiam 600 mudas de cacau, 600 pés de cacau. Todos os demais lugares que haviam sido plantado, como os que plantaram, estavam habituados a trabalhar com a cana e com a mandioca, que era a farinha e o açúcar, eles entendiam que o resultado era muito rápido. Então eles passaram o machado e derrubaram e ficaram apenas com um ou outro pé como enfeite no quintal. Então ele diz que em 1784 apenas esse cidadão tinha esses 600 pés. Que era em Ferradas. Não, que era aqui próximo a Ilhéus. Próximo a Ilhéus. Mas o que ocorreu foi o seguinte: foi que com esse fracasso, ele ao analisar, ele viu que a fertilidade do solo era para cacau. Mas mesmo assim não se continuou dando a devida importância. É quando Ferradas, o aldeamento de Ferradas, através de Frei Ludovico, ele resolve criar o primeiro jardim experimental, que eu acredito ser o primeiro jardim experimental de cacau e de café do mundo, de natureza nativa, que é em Ferradas. Então, são plantados 20 mil pés de café e 20 mil pés de cacau em Ferradas, nos quintais de Ferradas. E aí aquilo que economicamente não foi viável, que foi se iniciar indo da Vila de Ilhéus para a periferia, passou a ser viável quando veio da periferia para a Vila de Ilhéus. Então aí o cacau se expandiu. Os nativos de Ferradas, na realidade, a sua mão de obra foi utilizada para a abertura das estradas, que foi crucial para que se pudesse ter a evolução da região. Foram as estradas, com mão de obra indígena. E também a plantação de toda a agricultura aqui da região, sem que os índios recebessem nenhuma remuneração para isso. É bom que se frise isso. E a outra situação que também é de suma importância é que esses indígenas de Ferradas, como nós tínhamos os aimorés, que eram os botocudos, que eram os indígenas muito valentes, e eles não aceitavam que tirassem a terra de sua posse. Então aí os indígenas, tinham os pataxós, mas os indígenas de Ferradas, os camacãs, que eram de uma índole mais mansa, eles, em maior número, eles que serviram de segurança para que os colonos pudessem desenvolver a sua cultura. Então foi assim que se deu a evolução da região
Evolução essa que fez com que Itabuna surgisse. Então eu entendo que Ferradas, nesse ponto, se tornou o berço precursor da civilização do cacau e de Itabuna. E de Itabuna, não só de Itabuna a importância de Ferradas, mas de toda a região, civilização. Toda a região, toda a civilização cacaueira. E a relação de Ferradas com o rio Cachoeira? Porque antes de passar por Itabuna, né, esse rio ele passa por Ferradas. E esse rio de antes, de outrora, em que as pessoas elas pescavam, muitas viviam do peixe do rio. As lavadeiras lavavam roupas no rio, as crianças tomavam banho de rio. Você pegou ainda? Peguei. Você tomou banho de rio Cachoeira? Só não comia piaba para poder aprender a nadar. Aprender a nadar, né? Viva, gente, isso é um perigo. Mas fala um pouco do rio Cachoeira e dessa relação de Ferradas com o rio. Rapaz, é triste quando nós assistimos esse rio, presenciamos como se encontra o rio Cachoeira, porque o rio Cachoeira ele fez com que toda uma região se desenvolvesse, porque as comunidades só se desenvolvem onde tem um rio, onde tem uma praia, alguma coisa uma estrada passando. Uma estrada passando. E esse rio foi um rio que tinha todo tipo de peixe, por exemplo. E nas suas margens também as frutíferas, né? Porque ingá, jaca, tudo isso nós encontrávamos nas margens do rio Cachoeira. E o importante disso era que tinha muita areia no rio Cachoeira. Então aquilo fazia com que as pessoas, e o maior volume de água, fazia com que as pessoas estivessem no seu dia a dia explorando o rio Cachoeira para o seu bem-estar. Nós podemos... Um balneário, né? As pessoas saíam de Itabuna nos finais de semana para tomar banho de rio lá em Ferradas. E inclusive nós tínhamos campos de futebol na praia, que ali se jogava a bola na praia. Na praia, que a turma chamava que era a praia de Ferradas. Inclusive, Zé Oduque chegou a dizer que a praia de Oduque. A praia iria mudar para ia trazer a praia para Itabuna, era para Ferradas. E aí, porque o areião em Ferradas era muito bonito, mas o crescimento populacional de Itabuna fez com que fosse explorado isso aí. Então, nós não nos contentamos em apenas retirar toda a areia que o Cachoeira possuía, nos oferecia, como também retiramos a areia de barranco que estavam em suas margens. Então isso fez com que o rio estivesse hoje nessa situação. O alargamento do rio e está nessa situação em que ele se encontra. Agora, mas fora tudo isso que nós tratamos, onde nós tínhamos, se chegou a pescar com carrapaticida. Carrapaticida é um veneno que se jogava no rio para que, faltando oxigênio, os peixes saíssem da água e eles pudessem pegar com mais facilidade. Então tudo isso foi feito com o nosso rio Cachoeira. Da mesma forma que uma outra situação que foi feita com ele foi que se jogava bomba para se pegar, por exemplo, o pratibu, que é por isso que se diz, tá feito o pratibu, porque o pratibu morria de choque. Então eles jogavam uma pedra, a pedra quando chegava no fundo, o cardume se espalhava e aí a bomba vinha atrás. Quando a bomba vinha, os peixes voltavam de encontro e aí a bomba detonava e com isso os peixes boiavam e assim se acabou com muita coisa no rio Cachoeira. O impacto ambiental foi muito grande, Gustavo. O impacto ambiental foi muito grande. Então é lamentável que isso tenha ocorrido. Agora, fora isso, não só em relação a Ferradas, o que foi presenciado em Ferradas, mas toda a nossa região, né? Porque, por exemplo, até outro dia, eu lembro que eu tive aqui, salvo engano, em 2010, eu já dizia que a própria UESC tinha curso de mestrado em meio ambiente, mas não tinha o devido tratamento, porque a UESC é uma cidade. Então aquilo ali, a população
que frequenta a UESC é muito grande. Então, tudo isso era despejado, não sei se ainda é, no Rio Cachoeira. A própria Itabuna, uma cidade do porte de Itabuna, e não tem um tratamento para isso e despeja de qualquer forma no Rio Cachoeira. Então, nós vemos que, inclusive, tem períodos que nós não podemos estar nas proximidades do Rio Cachoeira porque a Fedentina toma conta da cidade. Então, é preciso que os governantes tomem uma decisão sobre isso, porque há 30 anos atrás, por exemplo, nós já ouvimos que foi publicado na Veja que existiam projetos para a recuperação da bacia do Rio Cachoeira e, no entanto, não se viu nenhum resultado disso. Então, eu acredito mais que tudo isso que acontece com o Rio Cachoeira e com a nossa sociedade em todos os seus falta de projetos sociais, essas coisas todas, eu entendo que é por falta de vergonha e de vontade política de nossos governantes. Que dinheiro tem, né, Gustavo? Agora só falta querer. Dinheiro tem, E, Gustavo, para finalizar, fala um pouco para a gente como está Ferradas hoje. Ferradas, ela tem sido bem assistida pelo poder público. A última vez que eu estive em Ferradas, eu fui lá visitar aquele cemitério maravilhoso, tem túmulos de 200 e tantos anos, correto? E aí eu fui lá dar uma olhada no cemitério, fotografar alguns túmulos, porque eu tinha um projeto de fazer um documentário sobre o cemitério e sobre esses túmulos tão antigos e resgatar a história, inclusive, dessas pessoas. E aí eu fui num sábado à tarde e a cidade, ela estava um barulho de som de carro, uma baderna. O que eu senti, e não era nem dos ferradenses, é que parecia que as pessoas de Itabuna que queriam fazer zoada, queria ligar o som na maior altura, queria incomodar, queria beber, queria avacalhar, parece que estava saindo daqui e indo fazer isso em Ferradas, né? Não sei se é porque achava que em Ferradas não ia ser visto naquele estado. Paredão, né? Mas estava horrível. Bom, isso tem uns 3 anos, eu não sei se continua assim, mas eu queria que você falasse como um todo, sabe? Ferradas está sendo bem cuidada? Como é que o poder público, ele trata Ferradas, pensando mesmo na história desse... Ferradas hoje é um bairro de Itabuna, né? É um bairro ou um distrito? É um bairro. Ferradas hoje está como bairro. Mas já foi de distrito, né? Eu diria que... Itabuna nasceu Ferradas. Que Ferradas... A pior ação que Itabuna poderia ter tido foi transformar Ferradas em bairro. Porque nivelou Ferradas, não que os outros bairros não mereçam nosso respeito, mas nivelar uma povoação com o histórico de Ferradas a uma condição de bairro, isso foi a ação mais vergonhosa que Itabuna pode ter tido em relação a Ferradas. E a segunda situação, ao que você tratou, com relação ao cemitério. Já não tem mais condições de se sepultar as pessoas ali, porque quando você está cavando uma sepultura, já é uma sepultura em cima da outra e você recolhendo os ossos ali. Então, e o abandono, mas hoje está até melhor. Agora, quanto ao som, realmente as pessoas saíam de Itabuna, já quando encerravam as festas em Itabuna, o horário de festa, e aí iam continuar com a farra em Ferradas. Então já chegava naquele ponto, né, da bebedeira e tudo, e aí... Mas Ferradas, eles iam para lá, mas porque gostavam de estar no lugar, mas também queriam um som da altura que... Queria incomodar. Como mas é mais hoje em próximo dia da zona rural, acredito que seria isso. Aí a polícia deles. não tinha como chegar lá e tudo. Acredito que chegar. Aí já tinham saído. As esposas. Mas depois eles maneiraram mais e hoje não se vê muito isso. Agora, a outra situação que tem com relação ao que você falou sobre Ferradas, em termos dos cuidados com a... Infelizmente, prefeitos anteriores, eles não tinham conhecimento do potencial de Ferradas, histórico de Ferradas. Como eles não tinham, nós não poderíamos exigir muito deles. Mas a partir de 2010, os que entraram, passaram a ter conhecimento de quem é Ferradas. Então não se concebe mais que não se dê a devida importância ao lugar. Então,
Primeiro, nós passamos mais de 30 anos com a casa de Jorge Amado sem ser construída. O pontapé inicial da pedra fundamental foi dado na administração de Ubaldo Dantas, lá nos anos 70. No entanto, só veio ser construída 30 anos depois, porque se dizia que o nome de Jorge Amado era vendável, mas onde batia, na porta que batia, não conseguia o dinheiro. E o que eu sei disso é que Azevedo não precisou bater na porta de ninguém e com o próprio recurso do município, Azevedo foi lá e construiu. Então, nós poderíamos ter dado a devida atenção a esse projeto muito antes. E talvez isso tivesse feito com que a formação de muitos jovens tivesse lhes dado um destino diferente na vida. A outra situação que nós temos com relação ao que você falou é que no primeiro ano de Augusto Castro, ele compareceu a Ferradas, realizou realmente um aniversário de Ferradas à altura. Todos nós ficamos realmente entusiasmados com o que ele estava fazendo, mas ele assinou documentos em que as obras já seriam iniciadas na semana seguinte. Quer dizer, ele já está prestes a encerrar o seu governo e até hoje as obras não foram iniciadas. Uma delas, por exemplo, uma quadra de esportes. Quer dizer, nós vamos nos valer agora do projeto social do governo, onde 4.500 quadras estarão sendo construídas pelo país e se deverá levar uma dessa para Ferradas. Então já não é mais o cumprimento de uma promessa de Itabuna. A outra situação que nós temos com relação a Ferradas nesse sentido também é que Ferradas, em 200 anos que tem um cemitério público, nós não temos um velório público. Então, o velório se dá nas casas, nas residências das pessoas. Nas residências das pessoas. Ferradas não tem um parque infantil. A única quadra que foi construída de esportes lá em Ferradas foi construída dentro do Colégio Lorival e que nós muito lutamos para que fosse construída ao lado do campo. E o Colégio Lorival, como as demais escolas, utilizariam o campo e a quadra como extensão escolar. Mas, no entanto, eles insistiram e construíram dentro da escola. Quer dizer, são fatores que nos deixam realmente tristes. Qual a população hoje de Ferradas, Gustavo? Você tem esse número? Ferradas, a população diminuiu muito porque nós temos hoje divididos. Então a Rua de Palha já se transformou bairro e era Ferradas. A Nova Ferradas, que é um bairro, o Cajueiro passou a ser independente. Entendi. Então Ferradas ficou aquela rua comprida, serpenteando as margens do Rio Cachoeira, entendeu? Uma outra coisa que é importante frisar, por exemplo, a buraqueira em Ferradas, nas entradas de Ferradas, ela está terrível. Entendeu? Então você vê que tudo isso vai chegar, isso vai chegar a Ferradas, mas vai chegar depois que realizar tudo em Itabuna, que se sobrar alguma coisa, chega para Ferradas. Foi prometido, por exemplo, na campanha eleitoral, que Ferradas se transformaria num centro gastronômico. E isso não chegou até hoje em Ferradas. Entendeu? Muita promessa e nenhuma... Então você vê que Ferradas... agora mesmo eu vi a secretária de Transportes e Desenvolvimento, parece que está asfaltando as ruas de Itabuna, ela dizendo que o primeiro projeto é no bairro, lá na área do bairro Califórnia, o segundo é lá pelo Jaçanã, e o terceiro é que vai para Ferradas. Então você vê que sempre o último lugar é Ferradas. Estão fazendo licitações e tudo, quer dizer, no último momento, na hora H, então se chega em Ferradas. Então isso tudo para Ferradas. Na realidade, as obras que nós temos em Ferradas, elas são contadas de dedo. Nós temos a Escola Lorival, quem construiu foi um ferradense, foi Geraldo Simões quem construiu. Futebol.
Ferradense. Se foi o campo de futebol, quem construiu foram os ferradenses. Se nós temos a escola Brasília Baraúna e o posto médico, quem construiu foi o Dr. Manuel Rodrigues, que era colega de ACM e conseguiu os recursos para isso. Se construiu a escola Ana Francisco, quem conseguiu o recurso foi a Associação de Moradores e Messias, que era o dono da rede supermercado Messias, ofereceu o terreno, tanto que leva o nome da mãe dele. E a outra que nós temos é que não tinha água em Ferradas e Manuel Rodrigues também foi quem levou, porque a água era levada do Rio Cachoeira, na lata d'água na cabeça, e Dr. Manuel Rodrigues foi quem construiu 2 chafarizes através do governo do estado e um poço artesiano. Então você vê que as obras... E o outro lá, que nós falamos aí agora, que é a Casa Jorge Amado, que precisou Azevedo construir, que eu vinha constantemente aqui e falava, e a equipe de Azevedo então disse que não viesse mais, porque eles iam realmente construir, que via a importância daquilo. E foram lá e construíram. Então você vê que são contadas de dedo isso aí. E José Oduque que murou o cemitério. Que botou o muro lá. Que botou o muro em volta do cemitério. Então essas são as obras de Ferradas. Para você olhar que Itabuna se emancipou em 1910 e Ferradas. E aí quando você vai olhar Ferradas, simplesmente quando era o 2º distrito de Itabuna, Ferradas se limitava com Itabuna, da Cogrape, ia até Itajuípe, ia até Buerarema e ia até Itambé. Então você vê que Ferradas contribuía demais para os cofres públicos da União, do Estado e do município. Entendeu? E já era deixado mesmo época. Quando se falava no pico do cacau, né? Uhum. Então você vê que Ferradas já era deixada de lado. Então não é uma coisa de agora, já é de... Teve uma situação, por exemplo, que Mário Padre, ele quis tomar conta de Ferradas. Depois que ele transformou o Góes Calmon, no que é o Góes Calmon hoje, ele se comprometeu com um determinado prefeito de Itabuna, que iria fazer campanha para ele, mas que ele só queria administrar Ferradas, que ele queria transformar Ferradas no que Ferradas fazia por merecer. Depois que o prefeito foi eleito, o prefeito disse que não poderia passar esse cargo para Mário Padre, simplesmente porque Ferradas iria ter um desenvolvimento econômico, e isso não econômico, ambiental e populacional, e isso não interessaria ao desenvolvimento econômico de Itabuna. Isso aí não faz sentido nenhum, né, Gustavo? Então você vê que é dessa forma. Enfim. Gustavo, gratidão pela sua presença aqui hoje, por ter trazido todas essas informações com muita sinceridade, com muita coragem também, fazer essas denúncias que são muito pertinentes, contar um pouco da história de Ferradas e da importância de Ferradas para Itabuna e para toda a civilização cacaueira. E que nesse 28 de julho, em que a gente vai estar comemorando o aniversário de Itabuna, que nós não esqueçamos da nossa mãe, que é Ferradas. Viu? Muito obrigada, Gustavo. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. E lá nós temos um ditado: falem mal de mim, mas não falem mal de Ferradas. É assim mesmo, viu? E Gustavo tem um livro sobre Ferradas, ainda tem a edição? Esgotou, e agora nós já estamos lançando outros volumes, contando também a história de Ferradas. Ótimo. E tem o documentário Ferradas, um beijo amado, que vocês assistiram o trailer. Quem quiser assistir o documentário completo, só colocar no YouTube, Ferradas, um beijo amado, acrescenta a palavra Itabuna, se não aparecer, que você vai ver lá, tá lá escrito o documentário completo. Eu não fui autorizado por nosso amigo Clóvis da academia. Mas a situação de Ferradas, ela é tão importante que nosso amigo Clóvis encontrou um documento de Ferradas a semana passada. Esse documento data do ano de 1918. Ferradas, foi criada em Ferradas uma academia de letras em 1918. Caramba. É brincadeira, Ferradas ter uma academia de letras em 1918. Ele encontrou com conselho de sindicância, com tudo. Nossa. Tudo devidamente legalizado. Foi Clóvis, nosso amigo, quem encontrou. Então ele não me autorizou a dizer isso, mas uma informação dessa não pode deixar de registrar. Então você vê a importância desse lugar. Exato. Entendeu? É verdade. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Nós que agradecemos.
Pois é. Bárbara, eu trouxe também aqui um artista para a gente poder falar. Gustavo é meu confrade da Academia de Letras de Itabuna também. Então, a gente está sempre em contato. O artista, ele se chama Lima Júnior. Eu vou ler um pouco a biografia. Prepara aí o vídeo dele que eu trouxe, Rafa, por favor. Porque, assim, um artista de muita qualidade, com uma voz sensacional, com letras de músicas. Então, eu queria mostrar um pouco. Está sempre aqui em Itabuna, tem feito parceria com vários músicos de Itabuna, por isso eu quis trazer ele aqui para o TVI News. Maravilha. Lima Júnior, ele é cantor, compositor, nascido em Almenara, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. Estudou harmonia na Escola de Música de Minas de Milton Nascimento, de 1984 a 1990. É vencedor de vários festivais no Brasil. E dentre sua discografia tem Fina Flor, Xamã, Um Beija-Flor Me Avisou, Bordados. Ele tem músicas gravadas pela banda Fala Mansa, Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, entre outros artistas. Em dezembro, ele vai estar aqui novamente em Itabuna. Lima Júnior, ele vem muito a Itabuna, mas em dezembro ele estará aqui novamente em Itabuna, produzindo seu 5º álbum independente com composições inéditas. Então terá a produção musical e os arranjos dos músicos Emerson Moza e Adilson Vieira, que são 2 músicos muito talentosos, de muito valor aqui de Itabuna. Então, Rafa, pode soltar um pouquinho para que as pessoas possam conhecer Lima Júnior. E em dezembro, quando ele estiver aqui em Itabuna, eu vou trazer ele na TVI. Mas eu fiquei encantada pelo trabalho dele e por essa relação dele também com a nossa cidade. Pode soltar, Rafa. Não tenha pressa e não corra sem motivo. Aprenda a caminhar, fazendo seu destino. Não apresse seu tempo e não perca a esperança. Tenha sabedoria, reveja suas trilhas, ouça o barulho do vento e aprenda devagar. Seja sempre verdadeiro e não desista de sonhar. Não tenha pressa e não corra sem motivo. Aprenda a caminhar, fazendo seu destino. Acredite em seus planos e não desista de você. E não deixe o egoísmo invadir o seu saber. O infinito é todo seu, é sempre tempo de querer. O presente é sua vida e todo dia é florescer. Não tenha pressa e não corra sem motivo. Aprenda a caminhar, fazendo seu destino. Não tenha pressa e não corra sem motivo. Aprenda a caminhar, fazendo seu destino. Que lindo, né? Lindo mesmo, uma calmaria, a paz, né? O nome da música, né? Calmaria. Ai. Eu nem tinha falado que o nome era Calmaria, mas o nome dessa música é Calmaria. Casou bem. Arranjo de Emerson Moza e Adilson Vieira. E belíssima a letra dessa música, viu? Não tenha pressa e não corra sem motivo. Aprenda a caminhar fazendo o seu destino. Essa música é uma reflexão de vida. Porque as pessoas hoje, elas têm um ritmo de vida tão alucinado, tão acelerado. E aí, sabe, o dia começa e daqui a pouco já terminou o dia, já terminou a semana, já terminou o mês, já terminou o ano.
e sua vida vai Tudo chegando. Tudo acelerado, né, Raquel? Tudo acelerado. E a percepção das pessoas do passar do tempo, já foi feito pesquisa sobre isso, é uma percepção de que o tempo passa mais lentamente. De que que o tempo passa mais acelerado, que o tempo está passando mais rápido. Essa é a percepção das pessoas. É porque eu estava lembrando de um estudo que foi feito e descobriu-se que as pessoas em contato com a natureza, elas têm essa percepção de que o tempo passa mais devagar. Olha que fantástico. Interessante. Quando as pessoas estão em contato com a natureza, é como se o tempo passasse mais devagar. Se você parar, para refletir, se você for para uma fazenda, um sítio, for fazer uma caminhada, uma trilha, você vai perceber, ficar na praia uma hora. Você falando ali, assim, já começa a dar vontade de ir, amiga. Parece que realmente o tempo passa mais devagar. Verdade. Mas tirando esses momentos, o que acontece é que a nossa vida ela tem passado de uma forma muito acelerada. As pessoas elas estão perdendo a noção do tempo, muitas vezes em atividades que não acrescentam nada a elas. Que é justamente, às vezes, ficar em rede social. Eu não falo entrar em rede social e ver ali as mensagens, ver uma foto, interagir com alguém. Mas quem está me assistindo sabe que não é isso que acontece. A pessoa tá ali e ela perde a noção do tempo. Perde a noção do tempo. Se você permitir, você fica o dia todo. Você fica o dia todo. Então, a gente já está falando de pessoas que, às vezes, já tem uma jornada também acelerada de trabalho, aí chega em casa, vai para a rede social e aí às vezes não tem tempo de sentar no chão, de brincar com seu filho, não tem tempo de ler um livro, não tem tempo de reunir a família para assistir um filme. Então, e nosso bem mais precioso é nosso tempo de vida. Tudo é permitido a partir do tempo, sabe? A convivência com sua família, tudo ele vem a partir do tempo. Então, eu achei essa letra fantástica, achei a voz dele, achei o arranjo de Emerson e Adilson maravilhoso. Quis trazer essa canção que me tocou tanto aqui para o TVI News. Vai ser, ele fez uma gravação com violão só, mas vai fazer um clipe. Eu falei, Lima, essa música ela merece um clipe. E aí ele falou, estamos providenciando. Então, Lima Júnior, anote o nome desse grande artista, pesquise ele nas redes sociais. Que vale a pena. E vamos valorizar os artistas de qualidade. E a boa música. Exato. Então, trouxe mais coisas. Eu já trouxe um monte de que coisa. Bom, eu tô você enjoar de mim, você me avisa. Não. Eu tô notando que a gente vestiu rosa hoje. Será por causa da Barbie? Será? Gente, não foi. Não. Mas olha, não foi combinado, eu não. vou assistir o filme da Barbie de rosa. Eu vou. Tem que ir. Senão não dá certo. Eu não vou ter vergonha nenhuma. Porque é isso. Gente, tem que entrar no clima. Com a menina e que a Barbie não fez parte da sua história de vida. E de muitos meninos também, né? Eu vi uma reflexão no Instagram de um primo meu, inclusive, que é psicólogo, e ele falando assim da vontade que ele tinha de brincar de Barbie quando ele era criança. E o quanto isso não era permitido, né? As pessoas não queriam deixar o menino brincar de Barbie. Tinha aquela coisa de brincadeira de menino e brincadeira de menina. Assim como às vezes brincar de casinha, brincar de boneca, que muitos pais proíbem os filhos de brincar dessas coisas. Gente, seu filho um dia ele vai ter uma casa e ele precisa saber cuidar dessa casa junto com a esposa dele. Ou o esposo, seja o que quer, ou se a casa for só dele, tá? Esse seu filho um dia ele vai ser pai e ele precisa saber cuidar da filhinha dele, do filhinho dele, sabe? Então, por que a gente trata dessa forma tão hostil, ou alguns pais ainda tratam quando o seu filho ele quer brincar pega uma boneca com o bebê, ou quer brincar de casinha ali junto com as irmãs, com as primas, né? Como se isso fosse fazer com que o seu filho se tornasse homossexual. Se o seu filho fosse se tornar homossexual, não vai adiantar. Gente, isso não tem nada a ver, não. Seu filho ele pode brincar de casinha, ele pode brincar de boneca, não é uma coisa que vai levar a outra. E aí já vem essas outras questões, né? Não se trata de uma escolha nem do que ele brincou na infância. Verdade. Mas voltando ao filme da Barbie, você vai assistir? Assisti ontem, inclusive, exibimos uma matéria aí sobre a Barbie. Foi da estreia!
Foi. Estreou ontem, não Estreou foi? ontem, Ela o TV foi News na cobriu. estreia, ela é Tiete. Tiete da Barbie, o TV News cobriu. Eu fui ao shopping meio-dia, quando eu passei em frente ao cinema, tinha uma fila de meninas de rosa. Eu falei, já sei. Já Só sei. Que eu falei, tem sessão meio-dia, parece que teve uma sessão meio-dia. Então, normalmente eu não vou estreia porque eu não gosto de cinema cheio e eu não gosto de ficar ouvindo o comentário dos outros durante o filme, sabe? Eu gosto de ficar Por ali com o meu incrível que pareça, na pensamento. sessão que eu fui, não tava, não. É sério? É. Então se eu soubesse, teria ido. Qual Eu foi? imaginei que tivesse, a minha foi Eu imaginei 6h20. que todo mundo falando que ia assistir, que os ingressos iam Realmente acabar. foram esgotados, mas tava todo mundo Foi a civilizado. sua sessão que tava... A minha sala. não, tava cheia, mas as pessoas Totalmente. não estavam... Não, nem gritando, nem atrapalhando. Nem atrapalhando. Isso me incomoda. E você vai gostar do filme, muito. já vou te dizer. Eu vou. Eu vou ter que assistir, né, gente? Porque eu tenho 2 filhas que me deram despesa comprando Barbie. Então eu vou ter que assistir. Com certeza. E vou de rosa. Claro. Vou lá de rosa. E vou ver sua matéria que você fez ontem, lembrando que os conteúdos do TVI News, se você não assiste ao vivo, vai pro YouTube e você pode assistir no Gravado. YouTube. Tá? Algumas pessoas falam, porque a TVI é uma TV a cabo, é uma TV por assinatura. Eu falo, gente, a TVI hoje, ela é transmitida pelo YouTube, tá acessível. Abertamente para todo o Brasil. Tá aberta para todo mundo, então pode também conferir Bárbara ontem de rosa. Pense, claro. De rosa. Toda caracterizada. Quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou sair daqui já assistindo, viu? Ok, trouxe um filme, uma dica de filme pro final de semana. Bora lá, filme raiz. Eu tinha prometido a Barbosa, ó. A Barbosa assiste o TVI News. Barbosa assiste todos, né? Saudade, viu, Barbosa, de você aqui. É um filme de 1989, Roadhouse. A tradução dele literal seria Casa de Estrada. Em português, ele recebeu um título nada a ver, que é Matador de Aluguel. Gente, desconsidera esse título, porque não tem nada a ver com o filme, viu? Ele nem é matador e ele nem é de aluguel, e então desconsidera. Mas, para poder achar esse filme, talvez você precise colocar esse título, tá? E tem nessas plataformas de streaming. Eu não vou fazer propaganda de nenhuma plataforma. Volta antes para mim, Rafa. Daqui a pouco eu vou contar a história e você vai mostrando as cenas do filme. Então, eu não vou fazer propaganda de nenhuma plataforma, mas não é naquela mais famosa, mas você encontra. Então, é um filme com Patrick Swayze, Kelly Lynch e Sam Elliott, dirigido por Woody Harrelson. Ele é estrelado por Patrick Swayze como segurança de um bar, que é um bar que foi recém-reformado, de uma pequena cidade. E ele já tem essa trajetória de trabalhar como segurança de bares e boates. É o que a gente chama leão de chácara, né? Existe esse termo. Então, ele é leão de chácara, ou seja, ele trabalha como segurança. Ele é muito conhecido, é uma lenda, porque ele consegue realmente organizar o lugar, inclusive tratando as pessoas, pelo menos a princípio, de uma forma educada, né? A abordagem inicial dele é uma abordagem educada e só depois que começa a pancadaria, se a pessoa se recusar ali a seguir o que ele está falando. E aí um homem de uma cidade pequena que tem um bar e ele diz assim, meu bar ele tá tomado, todos os dias tem briga, tem quebra-quebra, e eu queria que você fosse lá botar ordem na coisa. E aí ele vai trabalhar nesse bar, o nome do personagem dele é James Dalton, e ele é formado em filosofia, ele é um homem culto, mas ele tá, em vez de estar ali na universidade, né, estudando Sócrates, Platão e Aristóteles, ele foi trabalhar como segurança de bar. Nessa cidade que ele vai, tem um homem ali que é um bandido, sabe aquele homem que passa a ser ali o chefão da máfia da cidade e manda em todo mundo e explora os pequenos comerciantes, cobra uma taxa dos pequenos comerciantes, quem se recusa a pagar, os capangas dele vão ali e quebra o comércio todo da pessoa. Então é o cara que manda e desmanda na cidade.
E os capangas dele também fazem o que querem com todo mundo. E aí a gente tem aí um homem só nesse bar que vai lutar contra todas essas pessoas. Tem aí também uma história de amor. Agora bota a foto aí, tá? Da história do casal. Tem uma cena bem quente, tá? Filme para maiores de 16 ou talvez 18 anos. É a Kelly Lynch, que é médica. Então, num dia que ele apanha lá numa briga de bar, ele vai pro hospital, dá pontos. Sem anestesia, ele faz esse estereótipo, sabe? De homem machão, durão. E aí eles começam a se envolver. O chefão lá da máfia da cidade gosta dela. Então já é outro motivo também para essa rixa. Aparece o Sam Elliott, novinho, na época é amigo dele, né? Já que o filme é de 1989. Enfim, diz que estão fazendo aí uma nova versão desse filme. Eu não gosto. Quando eu gosto do filme raiz, para mim é o filme raiz. Mas eu vou assistir. Mas o que eu tô recomendando realmente é Roadhouse, de 1989, com Patrick Swayze. E olha como o Patrick Swayze estava no auge aí, né? No auge da sua juventude. Antes de passar por todo aquele processo. E esse filme foi antes de Ritmo Quente, foi antes de Ghost, né? Antes desses filmes ele era bem novinho. Que ele fez. Ele era bem novinho e tá bem assim em forma. E tem umas cenas bem quentes, uma cena bem quente aí, viu? Dele com essa médica. Recomendo que você assista sem crianças, mas vale a pena. Então é a dica de filme. Procura aí nas plataformas que você tem de streaming para esse final de semana. Muito bom, Raquel. Temos tempo, temos música hoje aqui no TV News, né? Temos daqui a pouquinho. Hoje a gente tinha programado, gente, a consultora de imagem, Maria Paula. Ela vinha aqui dar dicas, as dicas maravilhosas dela. E ia também falar como é que funciona esse teste de coloração, né? Como é que essa coisa de você fica bem com a cor, não fica bem com outra. Só que aí hoje ela ia arrancar um siso. Precisou arrancar um siso hoje, por isso que ela não está aqui no TV News, mas está... Em breve ela vai estar aqui, mas foi por essa questão do siso dela, viu? Por isso que ela não está. Então, enquanto o nosso músico não chega, vamos falar, a gente falou, chegou, mas aí vamos falar só um pouquinho sobre a importância do sono. Por quê? A gente falou, tem uns 2 ou 3 programas, umas 2 ou 3 sextas-feiras. Eu falo 2 ou 3 programas porque eu conto os da sexta-feira, né? Que é o meu dia. É verdade. Mas tem uns mais ou menos 21 dias que eu estive aqui falando sobre dicas para dormir melhor. O que as pessoas poderiam fazer, hábitos que as pessoas poderiam adotar no dia a dia. Acho que foram umas 30 dicas para melhorar a qualidade do sono. E hoje eu queria falar sobre por que é tão importante a gente dormir bem. Por que essas dicas são tão importantes? Aí você volta lá nesse outro programa e vai ver essas dicas. Então, por que o sono é tão importante, Bárbara? É durante o sono que o organismo ele exerce as principais funções restauradoras do nosso corpo, como reparo dos nossos tecidos, quem malha, quem vai para a academia, reparo das fibras musculares, a síntese de proteínas, repõe as energias, regula o metabolismo, fortalece o nosso sistema imunológico. Se a gente não dorme bem, a gente fica muito mais suscetível a doenças. Libera a produção de alguns hormônios e ajuda a consolidar a memória. Então, a gente estuda, a gente coloca, digamos que você está ali estudando, recebendo esses conteúdos todos, mas o processo de aprendizado, de consolidação da memória, ele ocorre durante o sono. Que interessante, né? Inclusive, já foi feito testes de pegar 2 grupos, os 2 grupos assistirem uma aula, e aí um desses grupos vai brincar de crianças, vai brincar ali no pátio, e o outro grupo vai para uma salinha escura para 1 hora do soninho. E depois se faz uma prova, e o grupo que foi para a salinha escura, para o soninho, teve um desempenho melhor do que o grupo que estudou, foi para o pátio, brincou e voltou
para fazer a prova. Não estou recomendando que ninguém tire soninho durante o dia, porque, como falamos aqui, isso pode interferir no sono durante a noite. Mas é só para a gente entender a importância do sono. Então, esse exemplo é para a gente entender a importância do sono. Então, dormir bem pode te ajudar a manter um peso saudável. Se você não dorme bem, você vai sentir mais fome no dia seguinte. Então, até para as mulheres aí que estão, mulheres e homens, a gente tem que estar se policiando o tempo todo, né? Até para as mulheres que estão preocupadas com peso, como se só a mulher se preocupasse com peso. Então, para as pessoas que estão preocupadas com o peso, saiba que dormir bem ajuda a manter o peso. Você dormindo mal, você vai sentir mais fome. Dormir ajuda em tudo. Dormir ajuda em tudo. Diminui o risco de desenvolver doenças como diabetes, também doenças cardiovasculares. Diminui a frequência com que você fica doente, reduz estresse, melhora o humor. Isso aí, gente, a gente não precisa nem citar estudos. Quando você não dorme bem, você fica mal-humorada. Não é assim, Bárbara? É verdade. Falou, nem fala comigo, porque eu não dormi bem. E fora as olheiras. Fora as olheiras, bem notado. Reduz o estresse, então melhora a concentração, inclusive reduz também a probabilidade de acidentes causados pelo cansaço. Lembrando que um grande número de acidentes de carro ocorre porque a pessoa, ela cochila no volante. Tem um ditado popular que diz que o sono é ladrão. Exatamente. Perigoso. Tempo de sono. A gente acha que todo mundo precisa exatamente dessa média de 8 horas de sono. Isso é uma média. Existem variações. Você pode precisar de um pouco mais ou um pouco menos. Então, tome isso como média, mas se você acorda depois de dormir 7 horas e meia, restaurado, disposto, com energia, sem a sensação de cansaço, pode ser que sua necessidade de sono seja 7 horas. Por outro lado, se você precisa também de 9 horas para acordar bem disposto, então a sua necessidade de sono é a de 9 horas. E as pesquisas indicam que as mulheres têm uma necessidade de sono um pouco maior do que os homens. Um pouco maior, questão de 20 minutos a mais. E a explicação para isso é devido ao fato da mulher ela ser multitarefas, né? Da jornada da mulher, de trabalho, de casa, de filho, essa jornada assim que historicamente a mulher vem exercendo e que eu espero que a gente mude cada vez mais, que essas funções de casa e com as crianças elas passem a ser divididas de forma igualitárias. Então, por exemplo, quando a gente pergunta para uma mulher: seu marido te ajuda em casa? A gente está partindo do princípio de que a obrigação é dela fazer as coisas, né? E que ele tem a opção de ajudar ou não. Quando, na verdade, ele faz as coisas, ele faz a parte dele em casa. Sim. Em vez de seu marido te ajuda em casa, ele faz a parte dele em casa. É importante. Então, isso é importante. Essa necessidade, ela vai variar de acordo com pessoa para pessoa, tem então uma série de variações, mas ela também tem uma relação com a idade. Então, por exemplo, bebês têm uma necessidade de sono muito maior. Bebês, eles precisam dormir em média de 12 a 16 horas por dia. Crianças também têm uma necessidade maior de 9 a 13 horas de sono por dia. Adolescentes, gente, às vezes não é porque seu adolescente é preguiçoso, não. Porque às vezes as pessoas adultas, né, o pai já tem ali 40, 50 anos e tem uma necessidade de sono menor, fica achando que o adolescente é preguiçoso. Mas os adolescentes, eles têm uma necessidade de sono maior do que os adultos. Então, essa necessidade de sono, ela está aí entre 8 a 10 horas. Os adultos, eles já precisam dessa média aí de 7, 8 horas ou 8 horas e meia. E aí, às vezes, a gente observa que o idoso, ele dorme bem pouco, né? Dorme 4, 5 horas. E aí, assim, a gente tem que trabalhar muito essa questão da qualidade do sono do idoso e que ele possa dormir bem, porque a gente já sabe que não dormir bem está associado a diversas doenças degenerativas. Então, nós temos aí essa relação do sono também com as doenças degenerativas, acho que eu falei disso no outro programa, e essa necessidade de sono varia de pessoas para pessoas. Eu vou
continuar falando sobre esse conteúdo do sono nos próximos programas, mas só para complementar aqui a informação sobre os adolescentes, aqui em Itabuna não existe, acho que não existe ensino médio no período da tarde. Aqui em Itabuna é só de manhã. A partir do Fundamental 2, antigo ginásio, tá? Para quem é de outras épocas, para quem é... Eu não sei se Bárbara é da minha época. Você já tem mais de 30, tem um pouquinho. Então, acho que Bárbara pegou ginásio. Não vamos entregar tudo. Não vamos entregar a idade. Mas na nossa época era ginásio, né? Era fundamental, ginásio e ensino médio. Então, hoje é Fundamental 1, Fundamental 2, que é o antigo ginásio, né? E o ensino médio. Só para que as pessoas possam entender. Fundamental 2, a gente já tem uma dificuldade enorme de achar escolas que tenham aula no turno da tarde. Então, quando você tira, às vezes, uma criança, um adolescente da cama, dependendo de onde ele mora, se mora longe da escola, ou se a rotina dele de manhã é lenta, você tem que tirar ele da cama às 5h30 da manhã, sabe, para ele tomar banho, se arrumar e se deslocar até a escola, para estar na escola às 7 horas, ele tá ali, gente, é igual missa de corpo presente. Só tá o corpo. Os neurônios estão dormindo ainda. Eu sei que os pais não têm muito o que fazer, porque, de fato, pelo menos aqui em Itabuna, eu não sei qual é a realidade em outros locais, de fato aqui em Itabuna a gente só tem ensino fundamental 2, na maioria das escolas, e ensino médio pela manhã. Eu só queria deixar essa reflexão, tá? Para as famílias, para os donos de escola, que possa pelo menos ter essa opção para os jovens, as crianças que têm um pouco de dificuldade de acordar mais cedo. Não quer dizer que você tem que deixar seu adolescente dormindo até 10, 11 horas da manhã. Não deixe, porque isso também não é saudável. Eu estou falando de tirar ele da cama às 5 horas da manhã. E aí a gente complementa, que esse assunto do sono ele é tão importante, a gente complementa nos próximos programas. E eu vou passar a palavra para você, para que você possa encerrar o TVI News, né? Dia de sexta-feira com música. Gratidão, viu, Bárbara? Gratidão, Raquel. Se você quiser, pode continuar com a gente para você pedir música aqui. Oba! A gente vai ter o Felipe Bezerra, ele já está se organizando aqui no estúdio para participar com a gente, tá certo? E é isso, né? A Raquel deu dicas, falou sobre o sono também. E a Maria Paula, depois, em outra oportunidade, ela virá. Que eu anunciei a Maria Paula, mas a Maria Paula teve que ser submetida a uma pequena cirurgia e não pôde estar presente. Vamos agora com as cotações para você acompanhar com a gente, as cotações? Quando você O arroba do Cacau em Itabuna, R$ 228,15. Ilhéus, R$ 228,15 também. Bolsa de Nova York, R$ 238,79. Camacan, R$ 227,00. E Eunápolis, R$ 225. Arroba do Boi, 15 quilos, em Feira de Santana, R$ 220,00. Em Itapetinga, R$ 215,00. Teixeira de Freitas, R$ 230,00. Salvador, R$ 230,00. E Eunápolis, R$ 205,00. Café arábica, saca 60 quilos em Barreiras, R$ 795,00. Vitória da Conquista, R$ 740,00. Bolsa de Nova York, R$ 1.046,61. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 800,00. Café Conilon, saca 60 quilos em Eunápolis, R$ 635,00. E Itamaraju, também R$ 635,00. Tá aí as cotações, você ouviu agora para acompanhar. E agora, dia de sexta-feira, no TVI News, nós temos música, né? E temos música de boa qualidade, né? O Felipe Bezerra, ele é violinista, ele também é musicista. Ele vai conversar com a gente hoje. A Raquel também vai participar junto com a gente aqui nesse momento. Felipe, bom dia. Faz parte do ao vivo, né? E aí, verdade. Bom dia, tudo bom, Bárbara? Tudo bom, Raquel? Para mim é um prazer. Obrigado, Felipe. muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui novamente na TVI, TV de referência aqui da nossa região. E falar um pouco, né? Essa câmera. Certo, fica à vontade, Felipe. Vamos conhecer hoje o trabalho do Felipe, né? O Felipe já veio aqui na TVI, que ele falou que já, né? Já não é a primeira vez. Sim, tive aqui no programa da Carol. Ah, que bom. Então,
Fala um pouquinho do seu trabalho, da sua carreira, Felipe. Você sempre se interessou por instrumento? Você também é cantor ou só é instrumentista? Eu, como cantor, sou um ótimo violinista. Entendi. Não me dou bem como cantor, não. Apesar de ser afinado, mas a voz é muito fraca. Porém, toco outros instrumentos também, como acordeon. E um pouquinho, por exemplo, de sax, clarinete. Alguns instrumentos assim, mais clássicos. Mas o que eu toco profissionalmente mesmo é só o violino. Que é o que eu faço meus shows hoje. Eu acho fantástico o violino. Eu acho um som bem, assim, apurado, bom de ouvir, né? Sim, e o que você costuma tocar quando as pessoas contratam o seu serviço, assim? Então, hoje eu vendo um show de violino e faço casamentos também, entendeu? Vai do perfil do cliente. Pela notoriedade do meu trabalho, hoje as pessoas, quando me contratam, já é porque querem um evento. Não, hoje é porque querem um evento mais animado. Sério? Sim, hoje eu trouxe uma nova roupagem para o violino. Eu toco também um clássico, sim, mas o que eu fiquei conhecido aqui na região e o que me fez tocar em outros estados foi tocar o popular no violino. Interessante. Você vai mostrar pra gente esse lado diferente do violino. Eu acompanhei um pouco nas redes sociais e fiquei surpreendida. Sim. Eu esperava que o violino ele trouxesse mais a roupagem clássica, né? Sim, que é normal. Mas é interessante. E agora fiz mais uma inovação. Um violinista DJ. Tudo junto e misturado. Isso, tudo junto e misturado. Como é que funciona? Claro que eu só tenho 2 mãos, né? Não vai ter como ficar o tempo todo ali na mesa. Mas dá pra intercalar, colocar efeitos e tal. Um beat diferente. É algo bem mais animado. Tem que inovar, né, Felipe? Sim, com certeza. Felipe, você pode tocar pra gente agora essa nova roupagem que você falou aí, que não é clássico? Sim. Você tinha mandado ficar aqui pra eu pedir música, eu já tava com a lista de clássicos. Mas vai. Posso tocar eu também gosto, eu particularmente prefiro clássico, mas às vezes quem tá assistindo vai gostar desse novo estilo do Felipe. Exato, sim, pronto. Toco uma de cada, então. Agradar todo mundo. Sim. Todos os públicos. Todos os públicos. Vamos lá. O Felipe é daqui de Itabuna, né, Felipe? Sim, de Itabuna. Vamos lá, Felipe. É pra dançar, Raquel. Na hora que começar. A Barbie dançarina. Dos olhos de Raquel. Com a música Pra Raquel não ser atingida. Pra galera dos casamentos. Se inspirar, né? Sei. Eu sou a parte? Muito bom. Né? Trilha sonora de filmes muito famosos. Eu acho violino um dos instrumentos mais bonitos que existem. Violino e sax. Se não me engano, é o filme do vampiro. Isso. Que é a trilha sonora, né? Chosen Years é a música principal do Imagina alguém entrar no Crepúsculo. Na igreja com uma música como essa, Edward. que coisa linda. Sim, inclusive nos casamentos é muito pedida. Né? Muito pedida para casamento. Sim, agora eu quero que você toque um animado. Você já vai atender o de Raquel. Quero que você toque um animado. Essa nova roupagem que você fez, essa que você fica postando na plataforma, na rede social. Eu quero essa aí. Pronto, eu vou tocar aqui que a gente quer dançar. Uma bem... Sentada mesmo, a gente vai... Uma bem popular. Na verdade, assim, o violino puro, ele não dá pra... Você coloca o acompanhamento do som. Isso, eu toco o microfone ele e tal, coloco o beat no pra você fundo, fazer isso diferente. Pra fazer isso diferente. Mas você consegue dar uma demonstraçãozinha. Mas só pra aí. vocês terem uma noção aqui. Vocês vão entender a música. Eu vou tocar, deixa eu ver, pode ser Léo Santana, que tava em alta. Faça.
Gigante. Show! Muito bom! Olha, não é meu parabéns. tipo de música, mas ficou até bonita no violino. Olha como dá nova roupagem. Nova roupagem. Isso eu bem escuto muito, diferente. viu, Ficou Raquel? até bonita no violino. Obrigado, Escuta obrigado. muito. Escuto muito fora isso, que tem muita gente que tem aquele gosto mais apurado, musical, né? Que não curte a música atual, mas quando você junta o clássico com o popular, ainda tem os princípios do clássico, aquele som mais melodioso do violino, então a pessoa acaba curtindo. Posso Muito pedir, bom. né? Pode. Então. Pode fazer pergunta também, fica à O vontade. arranjo é de Johann Sebastian Bach. Sim. Tem uma versão em português que o nome é Céu de Santa Amaro. Sim, sim. Ah. Tem um bom tempo que eu não toco ela, mas vou ver aqui se sai. Peraí. Que lindo! Obrigado, obrigado. Parabéns, Felipe. Muito obrigado. Não vou lhe botar mais em situação difícil. Felipe, você é surpreendido ou você tem um repertório grande assim, e aí você consegue desenvolver qualquer música? Sim, consigo tocar de tranquilamente. tudo. Você já tem um costume. Porque Sim, tem sim. toda a coisa das notas musicais, tem todo um estudo, um preparo. Isso. Hoje meu show não é algo que aleatório, entendeu? A música tem Programado já. Isso, música tem poder e de mexer no subconsciente do ser humano. Então eu faço um show, eu procuro entender assim como os grandes artistas fazem um show de ter um momento alegre, um momento de sofrência, um momento de, entendeu? É um momento, são vários momentos, é diversificação que possa encantar as pessoas, entendeu? Isso que eu escuto muito. Fiquei encantado. Com quantos anos você começou a estudar? Comecei, tinha uns 9 para 10 anos. Aos 11 anos eu já tocava alguma coisa. Realmente o violino é um instrumento muito difícil. Você já começou no violino? Sim, comecei no violino. Foi meu 11 anos, né? Novinho. Não. Sempre violino. E suas referências, Felipe? Logo quando eu estudava o clássico era Maxim Vengerov, que ele foi eleito o melhor violinista do mundo, acho que em 2011, se não me engano. Se não me falha a memória, ele é um violinista que eu sempre me inspirei nele. E o que você gosta de tocar? Porque eu sei que às vezes você vai adequando ali de acordo com o evento, com o público. O que você sente prazer em tocar? Olha, música pra mim é vida. Aí eu não diria, eu tenho uma música preferida. Eu tenho que olhar pra lá, né? Não, pode olhar. Pode ficar à vontade, mas se você quiser dar uma olhadinha... Acho que sua câmera é aquela lá, mas pode olhar pra ela. Sim. Enfim, eu sou muito de momento, entendeu? Eu sou muito eclético. Assim como na música, na vida, eu sou muito eclético. Pra mim, não seria um estilo de música. Eu particularmente, só não gosto de rock. Rock eu não consigo
toca nada de rock no violino? Consigo tocar, mas não gosto. É o que você de praia. resto, isso não é minha praia. Agora de resto toco de tudo. Eletrônica, funk, piseiro, sertanejo, clássica, música romântica, enfim, de tudo. Você lembra a primeira música que você conseguiu tocar no violino quando estava aprendendo? Não me lembro, mas deve ter sido Brilha, Brilha, Estrelinha, algo do tipo. Legal. Felipe, toca um piseiro aí, tem como? Sim. Vamos lá. Você que está em casa, já afasta o sofá, já vai dançando aí com o Felipe. No ritmo de sexta-feira, TVI News. Tá tudo melhor no violino. Fica tudo melhor no violino. Fica lindo. É uma questão de bom gosto. É um instrumento belíssimo. Eu vi Felipe se apresentando uma vez no shopping, acho que foi no aniversário. Você toca também, shopping. Felipe? Toco pouca coisa, não muito, bem pouco. Lindo, eu também. Pode continuar, Raquel. Então, interrompi sua fala. Uma vez eu vi Felipe tocando no shopping, foi no aniversário do shopping, não foi? Sim. Mas foi uma apresentação tão linda, ele tava assim com um repertório tão bonito, que eu fiquei encantada. Falei, poxa, só que eu não sabia o nome dele nem nada, falei, precisava levar esse menino pra TVI. Menino, Deus né? trouxe. E aí, olha, eu nem sabia que Felipe estaria aqui, né? A gente veio falar de outros assuntos. E aí, que bom que está aqui com você, viu, Felipe? Muito obrigado. Porque você realmente tem muito talento. Gratidão. Acho que o violino, ele é realmente um dos instrumentos mais bonitos. E a gente vê tão pouco, né? Tão poucas pessoas tocando violino. Violão que é o mais comum, né? Todo mundo tá ali com o violão. Tocando Agora, algo curioso. Tenho violão em casa. Violão é muito mais fácil que o violino, mas eu não toco violão. Não toca porque não gosta ou nunca aprendeu? Eu acho bonito, mas nunca senti atração. De querer aprender. Pelo violão. Agora, Felipe, o violão parece com o violino, só que parece. o som é totalmente diferente. Sim. É porque o violino, ele sai som também se você tocar. Se eu passar o dedilho aqui nas mas cordas é e tal, mas não tem aquela vibração. E é um som mais parecido com o violão mesmo, né? Quando você toca. Sim. O pessoal, quando eu faço isso aqui, o pessoal pergunta, é um cavaquinho? Mas o violino consiste na fricção do arco, da crina, só que é rabo de cavalo, não sei se vocês sabem. Não sabia. Só que é rabo de cavalo, você passa uma pedra chamada breu, e através disso ele cria atrito com as cordas e produz o som do instrumento. Interessante, né? Sim. É um instrumento difícil de aprender a tocar? Muito difícil. Um dos mais difíceis. Vou te dar um exemplo aqui. No violão, ele tem os trastes, que são aquelas casas que dá pra você marcar onde vai colocar o dedo. É verdade. No violino não tem. Tem aqueles trastinhos. Você tem que criar uma memória. Seu corpo, com o passar dos anos, vai criar uma memória onde é cada nota. E se você mover 1 milímetro aqui de diferença, já desafina. Já desafina. Você vai automaticamente já acostuma, você vai já no automático, mesmo, porque a memória você já registrou. Isso. Agora conta pra gente como é essa preparação do show, além do repertório que você tem que você já explicou, que você pensa em toda uma história, né? De emoção, de animação, tudo você já explicou. Mas além do repertório, você tem que afinar o instrumento musical, você tem que fazer uma preparação da voz. Conta esses detalhes. A alimentação, o sono, que a Raquel falou do sono hoje. Conta sim. O violino é um instrumento vivo. Vocês perceberam logo no início que ele estava desafinado. Por exemplo, não percebi não, amigo. O ar-condicionado, só você que é profissional. O ar-condicionado desafina, por exemplo, o instrumento. Olha só, tá vendo? Ou então se estiver muito sensível. quente, isso. Se você deixar no carro tomando sol, ele vai desafinar também. Olha, curioso. O violão por também. Conta da madeira. Aí, essa questão de afinar o tempo todo. Às vezes até no meio do show ele desafina e tal, mas eu já tenho essa experiência de perceber e conseguir ali, mesmo que não dê pra parar de tocar e afinar, mas ajustar os dedos pra achar a nota correta, entendeu? O sono é muito importante. Se você não tiver dormido bem, você fica ruim. Você não consegue ter aquela performance. E você, no seu show, você consome bebida? Tem gente que bebe, né, em show.
o artista. Mas você é do tipo que bebe ou você se resguarda? Profissionalismo. Primeiro, para você ficar em pé, não ficar caindo das pernas. Nunca bebi esse ponto. Segundo, para você lembrar do que você tem que tocar. Sim, sim. E faz show, acaba sempre dormindo um pouco mais tarde, acaba sim, sempre isso tendo esses prejuízos do sono. Sim, isso faz parte. Felizmente, né? Faz parte da profissão. Sim, sim. Inclusive... Sua profissão hoje é músico. Sim, você eu sou nem músico. Pensou, você outra coisa, vou fazer Não, outra já trabalhei com outras coisas, já. Você imagina aí de até pirâmide financeira quando era mais novinho. Eu não sou velho, tenho 25 anos hoje, mas assim, desde de novinho eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos e sempre busquei empreender e tal. Tenho uma empresa em outro ramo, mas hoje meu foco que eu trabalho fisicamente é como músico. Felipe, vamos tocar que o programa tá acabando daqui a pouquinho. Vamos aproveitar, Felipe. Sim, sim. Então, o que tem de bom aí pra quem tá assistindo? Toca aí pra gente, por favor. Vamos lá ouvir violinista Felipe Bezerra. Música internacional. Vamos? Que maravilha! Só um trechinho para deixar o gosto de quero mais. Quero mais. Raquel, tem mais pedidos de música? Pergunta? Pode pedir? Conhecer. Vamos explorar. Você toca alguma coisa dos Beatles? Qualquer coisa? Lady B, você gosta? Amo Lady Perfeito. B. Amo. Pronto. Você que está em casa já vai acompanhando. Coisa linda! Que maravilha, né, Obrigado, Raquel? Obrigado. Felipe, você já se emocionou, assim, em algum evento? Você disse que faz casamento, né? Casamento muitos é casamentos. emocionante, porque ali é um enlace do amor. Quando você tá nesses eventos, assim, você tá ali, a música mexe muito com o emocional. Você já se emocionou, as lágrimas, assim, ou não? Olha, pra chorar, só no casamento de minha irmã. Que eu toquei no Você casamento chorou? de minha irmã. Isso daí não teve como segurar, não. Oh, não segurou a emoção, que lindo, né? Foi uma experiência incrível, né? Felipe, você pode deixar sua rede social, pode fazer o comentário, fica à vontade. Sim, sim. Vocês podem me seguir no @Felipe Bezerra Oficial, com 2 L's no final. O contato é 73981888489. Aqui foi só 10% do que... Tem muito mais. Tem muito mais. Tem Que muito bom. mais. Inclusive, hoje, sou muito grato que as pessoas, até o que elas veem nos vídeos pela internet, mas quando vem pessoalmente fala, nossa, não consigo ter dimensão do que acontece pessoalmente, assim, pelos vídeos, entendeu? Eles ficam, o público em geral fica bem animado. Pessoalmente gosta. é melhor. Sim, sim. Ah, muito bom. Então vamos mais com uma música aí, aquela saideira da saideira. Pode ser. Vamos lá? Coloca uma mais animada agora. Bárbara animada. Essa Bárbara animada, né? Você é boiadeira? Eu não sei, eu sou eclética. Eu sou eclética.
sei qual é. Na Castela. Muito famosa. Felipe, pra quem tá assistindo, você é solteiro ou é casado? Solteiro. Olha aí, menina, já pega o Instagram aí, pode contratar pro show, já faz, né? As fãs, né, Felipe? Sim, as fãs. sim. Vamos, Felipe. Mostra mais um pouquinho do seu repertório. Agora essa é a saideira mesmo. É a saideira? Ela tá ali explorando. Quem tem talento é bom. Gastar um pouquinho Fica aí. de quero mais, Sextou no TV News com música. Pegou a referência? Não. Andou na prancha. Cuidado, tubarão. Felipe, quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença da Raquel Rocha no programa hoje, sexta-feira. Nós estamos encerrando mais um TV News. Pode deixar suas considerações, Raquel, Felipe, fica à vontade. Primeiras damas. Viu? Gratidão, Bárbara. Estamos aí nesses dias que antecedem o aniversário de Itabuna, então a gente tem que falar de Itabuna, falar sobre a história de Itabuna e valorizar os artistas itabunenses. Então, que bom lhe conhecer, Felipe, saber que Itabuna tem uma geração nova, assim, de pessoas talentosas como você, viu? Oh, muito então, obrigado. Gratidão. Eu fico também muito grato, é sempre uma honra participar dos programas e tal. O artista se sente valorizado, né? Ser chamado na TV local, nos programas de rádio e etc. Para mim, me sinto muito feliz quando você falou comigo, Bárbara, a mensagem e tal, para vir aqui. Eu tava em uma gravação no estúdio, não deu para dar muita atenção na hora, mas eu chego a falar assim com o mixador que tava lá, falou, que massa, velho, vou pra TV e tal. Que legal, muito bom. Muito grato, muito bom sempre participar, agradeço muito pelo convite, foi um prazer também te conhecer, Bárbara. E Raquel, prazer, gente, brigadão. Muito bom. E para você que está acompanhando o TV News, estamos encerrando esse programa de hoje. Segunda-feira tem mais, a partir das 10 da manhã. Né? Quem está assistindo ao vivo hoje, o Alerta Cidade tem uma programação especial com o convidado deputado estadual José de Arimateia. Fique aí acompanhando. E para você que vai assistir o gravado, nós temos outras programações. Excelente final de semana para você. Aquele abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau.